Meu nome é Bernardo Fontes, estou aqui para falar sobre testes, o mock e orientação a objetos, experimentando um pouco a nova maneira que eu venho utilizando para arquitetar meus testes e meu código. Então eu trouxe essa palestra para cá para me forçar, tentar formatar o que eu venho aprendendo desde o começo do ano que eu venho fazendo isso, tentar formatar e passar para vocês. Bem, primeiro só um pouco dos meus contatos aqui. Meu Twitter, GitHub, GaryFM é um projeto de música que eu tenho com os amigos, Pessoas é um projeto pessoal de literatura que eu tenho com outros amigos, meu e-mail e, bem, só falando, né, eu trabalho no grupo de empresas de consultoria, a gente trabalha numa sala de desenvolvimento lá, onde é que hoje a gente mantém um sistema, uma plataforma de atendimento para medicina do trabalho, que hoje atende mais de 6 cidades do Brasil, enfim, Campo Largo de Fiel, por aí vai. Mas antes de começar, as talks, esses slides já estão no GitHub, no meu GitHub.io ou no SlideShare, quem quiser pegar depois da montagem. Antes de começar, só queria dizer, eu agradeço o Twix, mas a imagem não é essa, porque ele é um rapaz que não consegue, né? Quem não conhece ele pessoalmente, ele não consegue ao ponto de reservar uma casa em Natal que não tem internet, então parte da nossa estadia está sendo tão boa por causa disso. Mas, enfim. Bem, primeiro um roteiro rápido, vou falar um pouco sobre os básicos de orientação a objeto, então uma passada. Vou falar sobre Test Driven Development, que é a sigla TDD. Eu vou dizer sobre a questão que é o principal, o TDD com o mock, falar do que é o mock, e depois a gente coloca para a dúvida. Eu ia botar um ponto aqui de conclusões, mas enfim, isso aí a gente pode conversar lá fora, eu acho que eu não vou ter tempo. Primeiro, o básico sobre orientação a objeto. E aí a primeira coisa que eu quero falar é que não é fazer getter e setter. A gente tem um pouco essa cultura de achar que a orientação Java é orientação a objeto, e aí você tem todos aqueles 1000 cursos de Java em que você tem que fazer a classe, a primeira coisa que você tem que fazer são 1000 getters e setters, e que isso é orientação a objeto que você está fazendo encapsulamento. Não é. A orientação de objetos vai muito além do que isso, tem uma série de princípios que definem o que é essa estratégia. Né? Então, já que não é getter e setter, o que é? Né? A princípio, para quem nunca ouviu falar, orientação a objetos é uma estratégia de design da sua aplicação, de como você estrutura o seu código para resolver seu problema, como você organiza a arquitetura do seu sistema. Um dos conceitos principais da orientação a objeto é a questão de definição de estado. Você tem um objeto e esse objeto possui valores associados a ele, por exemplo, uma pessoa possui nome, idade, e o conjunto desses valores define qual o estado daquele objeto em determinado momento do tempo. Além disso, é muito importante entender o conceito de encapsulamento, de que esse objeto tem um estado que é encapsulado e somente esse próprio objeto pode mudar seu estado. Ou seja, ninguém pode chegar para mim e me forçar a mudar meu nome no cartório. Se alguém quiser fazer isso, só eu posso fazer. Então, essa é uma responsabilidade está encapsulada em mim, a mudança do meu estado. E a colaboração entre objetos, como são vários estados de cada objeto, eles precisam dialogar entre si, e todo esse diálogo é feito através da colaboração, que são através da troca de mensagens, que são basicamente métodos. Existe o conceito do Solid, que são 5 padrões, 5 princípios que ajudam a definir muito a questão de implementar bons códigos em orientação a objetos. Cada letra dessa é um desses princípios, Open Close, enfim, Single Responsibility, mas não vou falar sobre ele, porque senão é uma outra palestra por si só, mas eu deixo uma referência à frente. Então, aqui eu tenho basicamente que seria um diagrama de colaboração entre objetos. Eu tenho aquela primeira bolinha sendo objetos, ela se relaciona com aquela segunda, que se relaciona com as duas, que se relaciona com a de baixo, enfim. As setas, nesse caso aqui, estão direcionais, mas nada impede das setas serem bidirecionais, terem dependência dos dois lados. E aí eu queria dar um exemplo aqui de Python, onde eu coloco aqueles 3 valores que eu defini, são muito básicos, é uma explicação muito rápida sobre a orientação a objeto, aqui. Então, por exemplo, eu defini uma classe aqui que eu tenho, que representa um ingresso. E aí, o que define o estado desse ingresso são o comprador, o preço e a data que aquele ingresso é válido, né? Para quando aquele ingresso é válido, né? E aí eu tenho um método chamado hasExpired, que eu avalio se aquele ingresso já expirou ou não, se já venceu. E aí ali embaixo eu mostro como eu faria essa colaboração, como eu usaria esse código. Eu instanciaria um ingresso e através do hasExpired eu estou chamando uma mensagem desse objeto que ele vai me retornar
true ou falso para o caso desse objeto ter expirado ou não. Então esse aqui é só um exemplo muito rápido, né? Como referência, como eu falei, o site do Object Mentor, aqui a gente tem 5 papers e mais 2 sobre granularidade e coesão, se não me engano, que são princípios fundamentais de orientação a objetos. Esse aqui é o link que está lá na palestra do GitHub. Bem, agora eu queria falar sobre teste de development. Quem aqui, estou ligado que tem uma galera muito nova, quem aqui nunca ouviu falar sobre isso? Assim? Eu. Beleza. Então, falando muito rápido, o TDD é uma maneira de você estruturar o seu processo de desenvolvimento. Como orientação a objetos é uma estratégia de design de código, o TDD é de processo. E ele é definido em 3 estágios. O primeiro estágio é onde a gente chama de vermelho, é que você escreve um teste, um código para testar alguma funcionalidade do seu sistema e você executa aquele teste. Então esse teste não vai falhar porque você ainda não implementou nada do seu sistema. Aí a gente vai para o segundo momento, que é feita a implementação, e a gente entra no estado que eu estou dizendo ali, chamando de verde, que é quando eu implementei a feature, atendi o requisito e meus testes estão passando. E a gente tem um terceiro estado, que é quando a gente olha o código que a gente fez e faz um processo de mudanças dele para tornar ele mais legível, enfim, esse tipo de coisa, que a refatoração eu vou falar um pouco mais à frente. Então, só um exemplo muito rápido em Python, a primeira coisa que eu faria nesse aqui, tá? Esquece o nome da classe, que eu deixei errado, mas enfim. Aqui eu tenho uma classe de teste, vamos supor que eu tenho um programa que sempre eu retornar, se eu receber o número 3, eu tenho que retornar feed. Então aqui eu faço um teste para garantir que quando eu passo o número 3 para a minha função, ela retorne feed. Então eu faço primeiro esse teste, executo, ele falhou, faço a primeira implementação, a mais simples possível, retornando feed, e aí depois eu adiciono um novo teste, vai falhar, faço a implementação, adiciono um novo teste, enfim, esse ciclo até o problema estar resolvido. Quem aqui nunca ouviu falar sobre Code Dojo? Eu, inclusive. Cara, Code Dojo é uma das coisas mais importantes que vocês têm que conhecer da história, assim, pra mim mudou a minha vida como profissional. Então, e tem muitos eventos de Code Dojo espalhados pelo Brasil, não sei se aqui no Nordeste tem algum, Natal, não sei, eu sei que Recife já fez e tal, mas enfim, procurem que vale muito a pena, e vale muito a pena assistir esse vídeo aí, que aqui é um link também, é só um thumbnail do vídeo, sobre o processo de Code Dojo e com esse problema do Fitcoins, inclusive. Bem, mas então, como eu estava falando sobre TDD, é um processo que ajuda a gente a pensar o design do nosso sistema. Porque a partir do momento que eu crio uma suíte de testes garantindo intenções daquele sistema, da nossa funcionalidade, eu posso sentar a porrada no código depois, mudar ele, fazer da pirueta, e desde que aquele código esteja passando, eu sei que eu continuo atendendo a minha funcionalidade para o cliente. Só que dessa maneira como a gente está fazendo, o design, a questão do design do seu código é um design emergente. Você não tem nada que o seu código indique como aquela funcionalidade está implementada. Então a gente tem um processo, naquela terceira etapa que os testes estão passando, né? A gente tem um processo de refatoração, que é você olhar o seu código, perceber o que está errado, o que está mal estruturado e refatorar, ou seja, modificar o código mantendo a funcionalidade. E aí, basicamente, existem 2 padrões que a gente sempre tenta buscar com refatoração, que é a remoção de acoplamentos, que é quando a gente tem muitos objetos sabendo de muitos objetos, enfim, muitos dados entre objetos sendo trafegados diretamente, sem troca de mensagem, esse tipo de coisa. E duplicidade, quando a gente tem muito bloco de código repetido, a gente às vezes tem estruturas de if, else repetidas, um switch case, alguma coisa do tipo. Então, são sempre esses 2 casos que a gente está buscando. Então, é um processo de exploração e de descoberta. A gente fez o teste, implementou a funcionalidade, depois a gente tem que explorar novas estratégias da implementação da funcionalidade e descobrindo padrões, detectando padrões e substituindo eles. Então, o problema é que isso é cansativo. Isso é cansativo e isso demanda um pouco de familiaridade com uma porrada de outros processos. E tem um problema, como eu falei, a partir do meu teste, aqui eu estou introduzindo um problema, que eu vou ter um gerenciador de ingressos e ele tem uma função que ele expira um ingresso. Tá? Ele marca um ingresso como expirado. Então aqui eu tenho o meu primeiro teste para essa feature, eu crio um ingresso ID30, garanto que ele não expirou pelo cert false ali, eu chamo minha funcionalidade, recupero esse ingresso de novo e garanto que ele está expirado.
Em momento nenhum aqui eu tenho como, ou indicações de como é o meu design, de como eu pensei em design daquela funcionalidade. Eu não sei se eu dialogo com algum sistema de notificação, eu não sei como eu estou inspirando, se eu estou acessando diretamente o objeto mudando o estado dele, ou se eu estou chamando uma mensagem, enfim. Nada aqui me dá evidência de design. E por conta disso fica difícil de começar a testar no alto nível. Quando a gente tem um sistema, por exemplo, um sistema web, imagina que a gente tem que listar todos os ingressos de um cliente. É difícil a gente começar a testar lá no cara que vai receber a requisição e já atender esse teste, fazer esse ser o primeiro teste passado. Por que é difícil? Porque a gente tem que pensar como eu vou recuperar esse objeto no banco, então eu já vou ter que implementar uma camada para conversar com o banco, como eu vou serializar a resposta, e sem contar como eu vou fazer todo o processo de expirar o objeto, de retornar essas entradas, né, esses tickets. Então a gente fica sempre nessa questão de, eu estou testando questões de domínio, que é apresentar uma listagem de ingressos, só que eu tenho que me preocupar em como eu vou fazer isso, em questões de infra. E isso acaba fazendo que a gente, às vezes, desenvolva mais código do que o necessário, enfim. Bem, sobre o TDD, algumas referências. Na verdade, vou deixar uma. Esse curso do J.P. Hinsberg é um cara muito forte na comunidade de Java e .NET. Ele é dessa escola de testar com mock e está sendo uma das principais referências do que eu venho estudando de testes hoje. Esse curso aqui é um pouco carinho, mas, cara, vale muito a pena. O que eu fiz, aí fica entre nós aqui. Eu rachei com alguns amigos e a gente está compartilhando o mesmo usuário sempre, porque é caro. Bem, e aí agora eu queria falar sobre o que eu tenho feito hoje em testes, que é testando o TDD, fazendo um TDD com mocks. Mas primeiro, o que é o mock? Né? Para a gente que não faz ideia do que seja o mock, é um conceito difícil de eu explicar mesmo. Assim. Então, se não funcionar na primeira explicação, pode me perguntar de novo. Basicamente, imagina que eu conseguisse simular o funcionamento de algo. Por exemplo, eu sei que eu preciso conversar com um banco, mas eu não sei como. E eu sei que esse banco vai me retornar sempre que eu buscar o paciente ingresso do ID30, ele vai me retornar um ingresso com o ID30. Isso é certo. Então eu conseguiria criar um pedaço de código que simulasse esse comportamento para mim, sem que eu tivesse que implementar. Então é isso que os mocks fazem. Eles conseguem simular funcionamento de objetos, só que o importante é que eles respeitam as APIs desses objetos. Então se eu tenho um método lá que é calcula idade, eu mocar esse objeto que tem esse método, ele vai ter essa funcionalidade mocada, né? E o mais importante do método é que eu consigo viabilizar uma maneira de fazer asserções, ou seja, validações sobre aquele objeto. Eu consigo validar se aquela mensagem foi chamada, como ela foi chamada, em que momento, esse tipo de coisa. Então esse terceiro ponto é muito importante para a questão dos testes. Essa maneira de testar, pensando no mock, né, e tal, usando o mock como uma ferramenta importante para os testes, muda um pouco o paradigma do que você quer testar. Porque o que a gente tem muito é foco no estado, né? A gente realiza um teste e depois garante lá que o campo booleano de expirou está marcado como falso ou verdadeiro. E aqui não, a gente está tentando focar na mensageria entre si. Ou seja, eu só tenho que garantir que eu evoquei algum método, alguma ferramenta que expira o ingresso. E aí depois eu tenho certeza que existem testes unitários que garantem que esse método, que essa mensagem de fato expira o objeto. Então a gente tem menos estado, a gente se preocupa menos com o estado e mais com a colaboração dos objetos entre si. E isso permite, a partir desse momento que a gente consegue se preocupar com a colaboração. E a gente tem uma ferramenta que a gente consegue simular funcionalidades, simular funcionamento de outros objetos, a gente consegue viabilizar o que eu não estava conseguindo antes, que é começar a implementação dos testes e dos seus sistemas de maneira top-down, da camada mais acima, mais na linguagem do domínio, e ir descendo. E isso acaba alinhado com que, enfim, foram definidos em alguns papers esse termo de Need-Driven Development. Basicamente, a gente muda o paradigma também de como a gente está fazendo top-down, uma abordagem de fora para dentro. Eu sei o que eu vou precisar, porque eu consigo definir mensagens que eu vou precisar trocar com os objetos. Então, o código, eu só crio se esse código for necessário. Se eu tenho que criar uma camada de comunicação com o banco,
e eu só preciso de um método por enquanto, eu só vou implementar esse método. Eu não vou me preocupar com o método que faz a atualização de 30 de registros. Eu não preciso me preocupar com isso nesse momento, porque em um momento nenhum no meu sistema eu precisei desse cara. Bem, então eu queria dar um exemplo de como fazer isso daqui com Python, utilizando a lib de mock do Python, que é uma lib que está agora com o padrão do Python 3, no Python 2 não é uma lib que você instala via pip. E eu pensei esse seguinte cenário aqui, que é inspirar um ingresso, e no nosso domínio a expiração de um ingresso implica em notificar o usuário daquele ingresso, o proprietário daquele ingresso, que aquele ingresso venceu. Então o que a gente teria que fazer de certa forma, se a gente for parar para pensar em domínio, a gente precisa, para fazer isso a gente precisa, recuperar o nosso ingresso, 2, expirar o ingresso, e 3, fazer essa questão da notificação para o usuário. Então eu fiz aqui uma classe de teste com esse teste de expiração, e a gente vai crescer ele até a gente conseguir definir toda essa API. Então a primeira coisa que eu tenho definido aqui é que eu tenho um manager, que é o cara que é responsável por fazer essa orquestração de chamadas, e esse manager tem um método expireTicket que recebe o ID do ticket. Então o cara que a gente vai implementar é esse expireTicket. Então a primeira coisa que eu tenho que me preocupar no teste e forçar o design a partir do teste é a questão de recuperar o ingresso. Então eu assumo que eu vou ter alguém no meu sistema, eu preciso recuperar o ingresso. Só que eu sei que eu preciso responsabilizar alguém por isso. Então eu criei na minha cabeça que vou precisar de uma classe de repositórios, né, que é um design pattern. Não vale a pena eu explicar muito pela terminologia, mas enfim, eu preciso de alguém, um objeto que saiba recuperar ingressos no banco de dados para mim. Então eu defino que esse cara vai chamar ticket de repositório e eu estou mocando ele, ou seja, a partir daqui eu estou simplesmente simulando o funcionamento dele. E aí eu defino que na segunda linha, esse repositório, essa classe vai ter um método chamado getById, e que para o nosso teste, o retorno dele vai ser um ticket qualquer. Bem, aí eu continuo a chamada ali, e como eu falei, os modos eu posso fazer asserções em cima dele. E ali, na última linha, eu estou garantindo que esse método getById foi chamado uma única vez com o ID 30, que é o ID que a gente está passando no nosso caso de uso. Então, isso daqui já consegue nos dar o seguinte código. Eu já tenho a classe Ticket Manager. E só um detalhe. Aqui na classe Ticket Manager, eu preciso agora informar quem ele vai usar para recuperar os IDs. Então, eu estou passando o repositório ali como parâmetro. Então, eu já consegui chegar a esse design no meu código. A classe Ticket Manager tem o construtor dela recebendo o repositório. Eu tenho o nosso método de caso de uso que expira o ticket, ele recebe o ID. E eu tenho que recuperar o ticket pelo ID. Essa é a mínima implementação que eu preciso. Mas repara que para eu fazer isso tudo, eu já tive que criar as classes e os métodos dela. Eu já criei a classe ticket, por enquanto não tem nada, e eu já criei a classe ticket repositório com o método getById, que é o comportamento que eu estou definindo. Aí, então já definimos como vai ser o nosso design para recuperar o ID. Aí o segundo passo a gente precisa expirar o ingresso. Aí a gente precisa, como eu falei, o foco não é no estado, o foco é na colaboração, na troca de mensagem. Então eu não preciso marcar, o que eu estou dizendo aqui é que eu não preciso marcar a flag de expirado como falso. Isso não me interessa. Eu preciso expirar um ingresso, ou seja, então eu preciso no próprio ingresso executar uma ação dele, e ele próprio vai saber se expirar. Então o que eu tenho aqui é que eu mudei um pouco ali no começo, agora eu estou mocando um objeto ticket, ou seja, estou simulando o objeto ticket, e lá no final eu tenho que garantir que o ticket.expire, ou seja, eu estou definindo que o ticket agora tem um método chamado expire, e ele foi chamado também uma única vez sem parâmetros nenhum, ou seja, é um método do objeto que não recebe nenhum parâmetro. E aí o que a gente tem no código eu defini na classe ticket o método expire, que não recebe parâmetro nenhum, e eu evoco esse método logo depois de recuperar. E aí o que a gente tem é o último passo, que é a parte de notificação de usuário. Aí por todas as questões de responsabilidade e tal, eu também pensei vou criar um objeto, assim como eu tenho um objeto responsável por recuperar ingressos, eu tenho um objeto que consegue notificar usuários a partir de um ingresso. E aí eu consigo definir APIs de intenção. Então o que eu faço aqui eu assumir que eu criei esse cara, esse ticket notificator,
novamente estou simulando o comportamento desse cara. Agora também o Ticket Manager, além do repositório, recebe uma classe que é responsável por lidar com a notificação de ingressos. E aí lá no final eu tenho que garantir que o Notificator, né, ele tem um método chamado Notify Expired, ou seja, então a nossa classe de notificador tem um método que serve só para notificar ingressos expirados. E que esse método foi chamado uma vez com o ingresso que a gente recuperou como parâmetro. Isso implica no nosso design final, em que eu tenho aqui, que eu defini a classe Ticket Notificator, com esse método Notify Expired, passando o ticket como parâmetro, e aqui eu faço a chamada desse método. E nossa funcionalidade, de certa forma, do ponto de vista de caso de uso, está implementada. A gente não teve que se preocupar com detalhes como o que o notificador vai fazer, como ele vai fazer, como eu bato no banco, eu não tive que me preocupar nada de infra. Em todos os momentos eu só falei de colaboração e de domínio, o que facilita muito para a gente focar em design e não em detalhes de implementação de infra. E aí o que a gente percebe aqui é que eu estou sempre simulando coisas, eu nunca estou executando elas de verdade. Então o que a gente tem é que o respeito ao contrato é tudo. E o que é o contrato? Contrato, a gente chama o contrato de um método, por exemplo, basicamente é a definição dos comportamentos de entrada daquele método. Então, por exemplo, o contrato do método de expiração de ingresso, ele tem o comportamento de entrada de sempre receber como parâmetro o ingresso. Então ele sempre espera o ingresso. Se você passar para ele uma string, você está violando o contrato desse método. E além disso, o contrato também define o comportamento de saída. Por exemplo, o contrato do GetById lá, de entrada, é um inteiro representando o ID do ingresso, e o contrato dele, a parte de saída, é um objeto ticket. Se em algum momento ele te retornar um inteiro ou um string, o método está quebrando com o seu próprio contrato. Então, o respeito ao contrato é tudo a partir do momento que nós estamos simulando o funcionamento. E aí, para isso, a gente tem sempre que se preocupar em adicionar novos testes para garantir o contrato e o funcionamento unitário. Então, o próximo passo, apesar de eu não ter colocado aqui, seria, para cada métodozinho desse que a gente não implementou aqui, seria adicionar testes unitários em que a gente, de fato, garantia se a execução desse cara está certa, está fazendo o esperado, e se os dados que ele trafega são os tipos de dados que a gente definiu no contrato desse cara. Bem, como eu falei, é uma questão de mudança de paradigma, de maneira de pensar seus testes, assim. Não acho que seja para todos os casos, mas quando eu estou pensando nessa questão do alto nível, tem me ajudado muito a desenvolver dessa maneira. Eu queria deixar algumas referências aqui também. Primeiro, todos aqui são links, tá? Quando for lá no GitHub, é só clicar nas imagens que são links. Primeiro, esse paper do pessoal da Topworks, em que é um segundo paper, na verdade. Eles fizeram um paper inicial definindo o conceito de mock objects, e aqui nesse segundo paper é uma evolução do conceito que eles definem mock roles, ou seja, papéis, responsabilidades, não meramente representação de objetos. É um paper muito bom, tem muita coisa que eu falei aqui. O problema é que os exemplos são em Java, às vezes fica um pouco confuso, mas enfim, vale a pena ler. Além disso, esse livro que é muito bom, que é o Role Object Oriented Software Guided by Tests, basicamente é fazendo orientação de objeto com testes e sempre iniciando com testes. É um livro que eu li há muito tempo atrás, reli agora, no começo desse... peguei algumas partes, né, para ser honesto, no começo desse ano, para entender melhor o que eu estava fazendo, e cara, é muito bom, é um livro tipo de cabeceira, assim. E eu queria a libmock, né, que é a lib que eu usei de exemplo. Existem outras bibliotecas de mock em Python, essa para mim é que me atende melhor. Tem alguns problemas de design, principalmente na questão de fazer as exceções, é uma coisa que eu venho falando com o Tulicas, de fazer um teste ou qualquer coisa para criar uma API melhor. Mas é uma biblioteca muito boa e assim, com 1000 poderes, assim. Você consegue simular o funcionamento de praticamente tudo em Python. Cara, do mais é isso, é meio corrido, como eu falei, é uma mudança de paradigma e é meio corrido em 25 minutos falar. Eu tenho algumas sérias conclusões que eu botei aqui sobre esse tema, mas percebi certo que não ia dar tempo, já está acabando. Mas quem quiser a gente trocar uma ideia lá fora, à vontade, estamos aí. Inclusive críticas, porque para mim isso aqui não está fundamentado.
tenho uma pergunta. Na sua palestra você falou muito sobre refatorar e você usa mock, e quando você for desenvolver a implementação dos métodos, você vai ter que refatorar o código e colocar o código real lá dentro, né? E classicamente, quando a gente estuda, a gente aprende que refatorar é caro e refatorar é ruim, e você tem que fazer tudo certo no começo. E eu queria saber, na sua experiência, quanto overhead isso gera mais, se isso gera um custo a mais, um tempo de desenvolvimento a mais. Cara, então, na minha experiência, na verdade, o que eu tive é o contrário, assim. Pra mim, quanto mais eu refatório, mais fácil fica. Porque eu paro pra primeiro que eu tenho todas as questões de testes funcionais pra mim. Depois eu pago aí, né? Primeiro, até esqueci o que eu estava falando, cara. A questão sobre reparação, tá? Para mim, a realidade que eu enfrento, eu lido hoje com o sistema legado. Então eu tenho código legado lá para mim, com alguns cenários que garantem, com alguns testes garantindo alguns cenários. E o que eu tenho feito muito é aumentar a cobertura de teste para refatorar. Só para refatorar. E não é só para refatorar pelo tipo, vou deixar esse código bonito. Porque a refatoração, você pode pensar em refatoração de eu preciso mudar essa maneira como eu converso com o banco para fazer de uma maneira mais otimizada. Você precisa de teste para te garantir isso, você está refatorando, você está mudando o código. Então, assim, refatoração para mim, você tem esse overhead de ter que voltar, só que você só tem esse overhead porque você não teve que fazer muito big design front pensando numa estrutura gigantesca do seu código. Então, assim, meio que no final pode ficar elas por elas, ou talvez a refatoração seja até melhor, porque você consegue fazer muito mais rápido, porque você está se preocupando com cenários muito específicos e depois você generaliza. Então, assim, no final, ou fica elas por elas, ou a refatoração, para desenvolver a refatoração em questão de time, para mim, soa melhor. Assim. Duas perguntas aqui. Opa! Boa tarde. O Bernardo, teste, você escreve o teste como código, certo? Teste é código, e tal como código, ele pode estar sujeito a certas variáveis de, vamos dizer, legibilidade, robustez, certas variáveis de qualidade. Certo. Quando eu estou escrevendo um teste, a minha tendência é de priorizar sempre a legibilidade acima de tudo, porque eu vejo o teste como alguma coisa que eu tenho que olhar e ser clara, e não ser eficiente em termos de tempo, de processador, de memória. Então, mesmo eu tento priorizar a legibilidade, mesmo se isso sacrificar coisas como duplicidade, por exemplo. Então, eu tenho muito teste de quem tem vários pedaços, vários trechos de código duplicado. Tu pensa assim também, tu concorda com isso? Tu tende a deixar o teste um pouco até duplicado, e se isso for sacrificar a legibilidade? Cara, então, dependendo do seu processo, você vai ter sempre testes duplicados, assim. Não são testes duplicados, você não tem testes que fazem a mesma coisa. Só que você tem testes que semanticamente são muito próximos. Por exemplo, o esquema do FizzBuzz. Você tem 3 retorna Fizz, 5 retorna Buzz, e agora não lembro, 3 e 5, né, retorna FizzBuzz. É um exemplo que você vai fazer testes que aparentemente se repetem muito semanticamente. Se você for parar para ver, o teste de 3 vai retornar Fizz, e você vai adicionar depois o teste de 6 para retornar Fizz. Se você olhar, você só mudou um caractere, 3 para 6. Só que essa duplicidade garantiu o seu processo de desenvolvimento. Então, assim, depende de como você está fazendo os testes duplicados. Duplicar teste por duplicar, não vejo muito sentido, mas se for algo que te ajuda a crescer o seu código e a entregar a funcionalidade final, vale a pena. Por exemplo, no JP Rensberg, no curso que eu me referi aqui, ele fala sobre um ponto chamado triangulação, que ele entende que vale você ir repetindo testes com valores diferentes e replicando estruturas de if e else no seu código só para atender aqueles cenários até o momento que você ficar confortável para refatorar aquele código. É uma visão. E aí o cara fica cheio de código repetido, mas assim, aqueles códigos foram importantes para fazer o design do seu código crescer. Sim, valeu. Outra aqui. Como é que vocês estão fazendo para mocar serviços externos? Então, eu não moco serviços externos. O que eu faço é o seguinte, eu crio interfaces que se comunicam com serviços externos e aí eu moco as minhas próprias interfaces. Que essa também é uma outra mindset da questão da filosofia, né, de mock first, em que você não deve mocar coisas que não são sua responsabilidade, porque você não tem garantia de quando a API vai mudar, de quando o método vai ser morto e tal. E aí, para esse tipo de coisa,
eu faço mais testes de integração. Ou uso outras ferramentas, por exemplo, se for para mocar requisições externas de API, eu uso VCR. Então, assim, cada caso é um caso, mas o que eu faço é criar camadas que isolam essa questão de infra, qual biblioteca eu estou usando, enfim, esse tipo de coisa não me interessa, e eu moco do meu código para dentro, porque são coisas que eu definitivamente controlo. Mas um serviço assim como o Redis, que tipo, acho que se a gente ficar mocando, que a gente tem esse problema lá de ficar mocando todas as chamadas do Redis, o código tudo é um inferno para manter. Sim. Acho que já, hoje tem coisas que acho que já vale a pena você criar um container do Redis. Assim, os meus testes unitários vão ter que rodar com uma dependência do sistema. Porque acho que a gente fica tanto preso no código, e no final das contas, essa integração acaba sendo boa. Se você conseguir já rodar com o real, isso é uma coisa que hoje não é feita. Não, eu entendo. O problema é o seguinte, e aí tem outra maneira de pensar, de que é bem próximo daquela maneira de, se o seu teste está difícil de ser escrito, possivelmente você tem um problema de design na sua aplicação. E o mesmo vale para mocar. Se você vai ter que mocar 5.000 objetos para fazer um teste de um método, de um comportamento só no seu sistema, talvez a maneira que você implementou aquilo, o design tenha algum acoplamento muito alto. Por exemplo, para mim, você está me dizendo, a gente vai ter que mocar o Redis em vários pontos do sistema, né, vários testes. Aí eu não sei se é uma aplicação web, alguma coisa do tipo. Imagina que você tem uma aplicação web, você tem quem lida a requisição. Se nos testes desse cara você tiver que mocar o Redis, significa que esse cara está tendo um acoplamento com a infra, que é um ponto muito embaixo na stack. Esse cara é o ponto de entrada. Então isso é um fator que pode ser uma evidência de falha de design. Por isso que eu estou falando, o que eu tento fazer é encapsular comunicações externas, que aí fica mais fácil de mocar e fica mais fácil de eu saber com o que eu estou lidando. Entendeu? Mas sim, são estratégias. Olá, Leonardo. Então, eu vou falar de um caso de um mock, acho que foi o que você escreveu, mas precisa da sua opinião. Eu basicamente não estava mocando um teste do Celery, porque, beleza, essa teste do Celery vai mandar notificação, um e-mail, alguma coisa, eu só quero saber se ela foi queimada ou não. Aí eu criei um mock lá e depois tive de produção. No fim, o bug estava na própria task, dentro da task, não era em relação ao teste que eu tinha feito mock. Só que se eu tivesse feito sem mock, apesar de não ter relação com aquele, porque é outro canto, mas ele teria pego. Por quanto você dá. Então assim, não era uma coisa. O bug era em outro lugar. Assim. O teste, não tinha um teste bom em outro lugar. Mas se eu não tivesse feito mock, eu teria sido pego. O que você acha sobre isso? Cara, então, o que a gente tem feito é o seguinte, na nossa aplicação, a gente tem mocado esse tipo de coisa, só que a gente tem uma outra suíte de teste, que é de um outro perfil de teste, que fala em teste de integração. Então, como eu falei, eu tenho um objeto meu que encapsula toda a comunicação com o Celery, por exemplo, são objetos que eu chamo de proxies, de teste de proxies, e aí eu testo esses caras, eu testo a API desses caras. E é isso que eu tenho que testar. E eu tenho uma outra suíte de teste que eu, de fato, evoco esses caras e mando executar no Celery. E aí esses testes eu não rodo local, eu deixo rodando em serviço. Então, tipo, são dois... porque o ponto é, o que você está querendo testar não é o design do seu código, não é como ele está feito, não é a funcionalidade. Você, de fato, está querendo testar se eu disparar essa tarefa com esses parâmetros, alguém recebe. Então, é um outro perfil de teste. E aí, essa realidade que eu estou falando não se aplica para esse perfil. Essa era a nossa última questão. Obrigadíssimo, gente. Valeu muito a pena.